Oi, turma do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 11, Os Justiceiros. A gente vai para dar continuidade ao que a gente começou ontem. A atual pandemia é uma grande instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis. Mas se trata de precioso recurso da vida a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Mantendo em pauta os compromissos que nos diziam respeito, não deixávamos de atender o abençoado programa de desobsessão dos indivíduos, especialmente daqueles que se dedicam ao bem e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos que se comprazem em afligir e degradar. Observávamos na instituição onde nos hospedávamos o esforço contínuo dos benfeitores espirituais, dirigindo a imensa clientela que acolhia, mas principalmente aos responsáveis encarnados pelas bem dirigidas atividades do seu programa doutrinário fiel às diretrizes da codificação. Observamos, por exemplo, que o presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Eram muitos aqueles que se homiciavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Através dos tempos, reuniram-se em comunidade de nível inferior, estruturando-se com elementos de que podiam dispor, a fim de colimarem os objetivos que acalentam nos sentimentos desvairados. Imitando o inferno tradicional, elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa que eliminava miasmas doentios, portadores de elementos tóxicos, de matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios, baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. Ali construíram recintos dedicados a punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante e elegeram os mais perversos entre eles para formarem o Tribunal de Justiça. Não lhes faltou a ideia infeliz de também organizar um tipo de polícia e, à semelhança do que se realiza no planeta, elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados com todos os detalhes que facilitam os constrangimentos e domínios sobre aqueles que têm o dissabor de serem eleitos pela sua alça de mira. Quanto às suas vítimas resistentes pela oração e pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade por um todo e os espíritas especialmente. A questão contra os espiritistas fundamentavam-se normalmente no sentimento de ódio espontâneo, porque nesses viam inimigos, isto é, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastavam muitos daqueles contra os quais eram hostis, e investiam, portanto, com rancor e violência, atacando os seus calcanhares de Aquiles. Portanto, o ponto vulnerável que existe em todos nós, perseguindo-os com inclemência. As divinas leis permitiam tal injunção porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processos de expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico, que devem reajustar. Por sua vez, permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã, ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios nos quais eram estimulados ou pelas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres e desejam reabilitar-se, mas por indisciplina e comodidade não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens que se atribuem o direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. Neste momento de aflições variadas, eles próprios, os justiceiros, denominaram o período como sendo de libertação, atacando com ferocidade os a quem chamavam de adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas em que foram atirados, vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Por outro lado, merece reflitamos que todos podemos, de um pretérito nebuloso, em que a opção do erro foi a nossa constante, diante das incomparáveis bênçãos,
a que todos nos chegaram no transcurso do tempo, número expressivo que hoje está tendo refazimento nas hostes do amor e da verdade. Trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravames que nos permitimos, mesmo quando advertidos e comprometidos em reencarnações formosas que não soubemos aproveitar. Essa mancha no caráter abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos que, sem dar-se conta, são transformados em instrumento das leis de justiça que fingem conhecer. Igualmente estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior e nos encontramos informados muito bem deste período de transição para o mundo melhor, enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilenária genitora. Teremos que melhorar vibratoriamente ou alucinados e sem a decisão de avançar, sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Bom, eu vou parar por aqui, que já deu 6 minutos de leitura, ninguém aguenta, né, gente? Ficar me ouvindo aí o tempo todo. Deixa eu só marcar onde a gente vai continuar amanhã. Aqui ele está falando, então, que as pessoas acabam sucumbindo, né? Por mais que elas sejam boas, por mais que elas sejam do bem, acabam sucumbindo aonde? Na moral e na parte espiritual, né? Quando a gente começa a entrar nas desregras, a gente começa a duvidar daquilo que seja certo e passa a fazer o que é errado, às vezes até inconsciente, né? Não é por maldade, não é pelo desejo de fazer o mal. E quando a gente não é vigilante, os espíritos que são obsessores, que têm alguma bronca do passado, que têm alguma dívida, né, que eles acreditam que eles devem e que por direito vir cobrar, eles acabam energeticamente ficando próximos de nós. Nesse caso aqui, foi montado um grupo que eles se achavam justiceiros, que eles iam fazer justiça as coisas que eles passaram e que eles acharam que foi injusto com eles. Para isso, eles armaram um verdadeiro sistema, como se fosse uma reprodução do que a igreja no passado chamava de inferno. Então, com a parte mental deles, com a parte energética que eles já sabem movimentar, porque o espírito, ele pode ser inferior moralmente e na parte da inteligência ser super inteligente. Nada impede, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes o espírito ele é inteligente e não tem a moral, às vezes ele tem a moral e não é inteligente. Bom seria se tivesse os dois, né? A moral e a inteligência, as duas asas para poder voar muito bem e equilibradamente. Mas no caso aqui eles reproduziram o que é chamado de inferno, né, onde eles tinham uma estrutura, inclusive de espíritos que se achavam policiais, né, que investigavam aonde estavam lá as pessoas que eles vão, como que eu falo, se ligar energeticamente, que eles vão conseguir trazer para esse local, para fazer a tal da justiça que tanto eles desejam, que é fazer o mal. A justiça desses aqui é fazer o mal, é castigar, é judiar, é escravizar, né? Então, eles armaram todo um sistema bem aparelhado, bem planejado, para trazer essas pessoas que estavam morrendo de Covid, né, para perto deles, para eles poderem chegar nesse grau de escravizar essas pessoas. E a parte do Manuel, né, que é o autor do livro, e mais a equipe a qual ele estava pertencendo ali, era justamente de cortar essa energia, de proteger os encarnados desse tipo de obsessão, né? Então, a gente vê aqui que os injustiçados nada mais são, né, do que espíritos desnorteados, desequilibrados, né, que ainda não alcançaram aí uma moral para entender que a justiça real ela só pode ser feita por Deus, não está na nossa mão. Não é através de nós que vamos decidir quem morre, quem não morre, quem vai pagar um preço pequeno pelos seus erros, quem vai pagar um preço alto pelos seus erros.
não está nas nossas mãos. Esses que querem fazer a justiça com as próprias mãos, geralmente, eles são pior do que os que fizeram maldade com eles, né? Geralmente é porque eles estão no estado de ignorância. A ignorância é que faz com que esses espíritos se tornem arrogantes, né? Egoístas, orgulhosos, que eles acham que detêm o poder, que eles podem fazer o que eles bem entendem porque são os maiorais, né? E esse orgulho, esse egoísmo por parte do espírito é muito difícil de você conter, de você convencer ele que o erro não está no outro. Ah, não, mas o outro na outra vida, ele me matou, ele me jogou no precipício, ele é cruel, né? Mas foi na outra vida. Você tem uma outra oportunidade agora, ele tem uma outra oportunidade agora, né? E quem dá essa oportunidade é Deus. Então, segue teu caminho, perdoa, limpa teu coração em relação àquele lá. Não é você que vai acertar as contas com ele, quem vai acertar é Deus. Se não acertar agora, acerta numa outra oportunidade, né? Porque quer ver o espírito obsessor ficar totalmente nervoso, é ele ver que aquele que causou algum mal para ele está caminhando certo, está caminhando bem. Ele fica extremamente nervoso, ele não quer isso. Ele acha que o outro está se fazendo de bonzinho, que o outro está mentindo, né, ludibriando todo mundo, e que ele é um pobre coitado, ele é uma vítima, né? E quando ele percebe que ele fazendo maldade para o outro, ele correndo atrás do outro, perturbando o outro, ele é que é o mal da história, aí cai no arrependimento, numa tristeza danada. Eles aceitam geralmente ajuda, mas demora. E quanto mais demora para aceitar ajuda, maior é o tormento desse espírito, né? Mas eles não andam sozinhos, né? Eles se formam em grupos mesmo e vivem essa utopia, essa ilusão de que eles vão conseguir ressarcir as dívidas do passado fazendo a justiça com as próprias mãos, né? Mas é uma utopia, é algo assim que demora muitas das vezes, dependendo do grau, né, de ignorância do espírito, mas mais dia menos dia cai na real de que isso tudo é à toa, né? Porque não cabe a nós achar o que é certo e o que é errado. Cabe a nós estarmos bem, tentando fazer o bem. E quando a gente percebe que está sucumbindo, que a gente já está caindo em erro, que a gente está começando a falhar, é o momento da gente mesmo puxar a nossa orelha e falar, opa, você não é assim, por que você está fazendo isso? E retoma o caminho, né? Hoje cedo a gente estava falando sobre isso, a questão, né, da dificuldade da gente poder passar por cima dos obstáculos, tal, e parece que cada vez o obstáculo vem maior, né, e a gente está ficando com o corpo cansado, a gente vai ficando velho, a gente dá vontade de largar o lenço, mas se a gente jogar o lenço, o que vai acontecer? Não vai, se já está ficando pior, a gente lutando para passar pelos obstáculos, imagina se a gente trava, fala, não, cansei, não vou fazer mais, não quero fazer hidroginástica, eu não quero mais fazer ginástica, eu não quero mais tomar remédio, eu não quero mais ir médico. Se eu parar de lutar, o que vai acontecer? Só vai piorar, né? Então, quando passa essas coisas na cabeça da gente, a gente tem que falar, Senhor, isso não me pertence, eu tenho que continuar lutando, porque a espiritualidade está ali do lado esperando. Ah, você vai desistir? Que ótimo, agora a gente te pega, entendeu? Muitas das vezes, quando a gente começa a entrar nesse estado depressivo, de achar que a gente não vale nada, que a gente não está servindo para nada, né, que o nosso corpo já não está adiantando para nada, quando a gente começa com esses pensamentos assim, a espiritualidade inferior é a brecha que eles precisam para vir atacar, né? Então a gente não pode dar essa brecha, né? A gente tem que estar sempre esperto, porque a gente não sabe quem foi no passado. Eu falo que eu fui o cão chupando manga, então eu tenho tanta coisa ainda para acertar que eu fico esperta, eu fico com receio de cometer erros e piorar a minha situação. Então eu procuro me vigiar bastante. E olha que eu continuo cometendo bastante erro, vigiando. Imagina sem vigiar então, né, turma? Vamos ficar atentos aí. Amanhã a gente continua.